Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade na pregação do Marcos Gregório, né? Mas antes, deixa eu mostrar aqui outra blusa, né? Outra blusa que eu fiz, né? Outra camisa. Olha essa, amados. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha só que show, né? Tá vendo? Então, vocês vejam. E hoje eu tive uma experiência maravilhosa, né? Falei com uma moça, né? E ela consertou umas roupas minhas. Eu fui pegar as roupas e tava com essa camisa. E aí ela foi e perguntou pra mim: você é evangélico? Eu falei: não, eu fui. Ela não disse: não, eu sigo a Yahushua. Ela: que isso? Eu falei: Yahushua é o nome verdadeiro de Jesus. E aí eu comecei a falar com ela. E ela é da Universal, né? E aí eu comecei a falar pra ela que o caminho é Yahushua, que não é o caminho da religião e tal. E aí falei pra ela que eu tenho um canal no YouTube. Aí ela falou, de início ela falou que, não precisa nem mandar não, porque eu não vou ouvir. Mas depois eu falei pra ela: olha, dê uma chance, você assista, porque eu leio a Bíblia. Então você assiste o vídeo, aí se você não concordar, beleza, você não é obrigado a concordar. Você pode discordar, mas só dê uma chance de você assistir o que eu falo nos vídeos. E aí ela falou: tá bom. Aí eu fui e mandei o link pra ela pelo WhatsApp. Então, do vídeo de hoje, né, que eu mandei, e mandei o link pra ela. Então, gente, assim, é uma coisa assim maravilhosa. E essas camisas que eu tô fazendo, né, vocês reparem que são as capas dos vídeos, né, que eu coloco, e são essas capas que eu estou pegando e colocando estampa nas camisas. Então é uma coisa que vale a pena, né, porque a pessoa olha assim e fala: como é que é isso, né? Então é uma forma da gente também mostrar a promessa, falar a promessa que é Yahushua para as pessoas. Mas então vamos continuar aqui, né? É uma pena que não dá para ver a camisa toda, né, a blusa toda com o celular. É uma pena, por isso que eu levanto para vocês verem, né? Mas é isso aí. Mas o importante é a gente falar da promessa, né, amados? A gente anunciar ao povo. Então vamos continuar aqui o que o Marcos Gregório vai falar, tá certo? Certo dia, Ei, fisioterapeuta, sabe por que os protocolos funcionam para alguns pacientes e para outros não? Porque protocolos não. Verso 22. Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. O tema da nossa mensagem nesta noite é o barco da tempestade. Porque há momentos, igreja, há momentos, príncipes e princesas do Senhor, que você, quantos tem sonhos aqui, quantos tem alvos aqui, quantos tem metas aqui, quantos tem propósitos aqui, quantos balança tua mão e diga eu. Então você será aprovado para receber mais do que você deseja. Vocês vejam quantos tem sonhos aqui. Mas o sonho que ele está falando são sonhos dessa vida temporal, né? Aí eu tenho sonho de ter uma carreira, eu tenho sonho de fazer uma faculdade, eu tenho sonho de comprar uma casa, eu tenho sonho de comprar um carro. Aí eu tenho sonho de viajar, de ir para a Itália, né? Eu tenho sonho de conhecer Roma. São sonhos. E aí ele diz, olha o que ele diz aqui, amados. Ele não está falando nada no espírito, ele está falando de sonhos, sonhos físicos, dessa vida temporal. E que as pessoas vão levar para os sonhos que ela tem nessa vida temporal. Então vocês vejam bem, olha. Então você será aprovado para receber mais do que você deseja. Veja, você será aprovado para receber mais do que você deseja o quê? Nessa vida temporal? Ele não está falando do Espírito, ele não está falando da aprovação no Espírito, de nós sermos provados no Espírito, da gente permanecer firmes em Yahushua. Ele não está falando disso. Ele está falando que você vai ser provado para você receber até mais. Mas quais são as provas que ele está falando? São provas também dessa vida temporal. Ele está falando de provação no Espírito, de você permanecer no Espírito, no Pai e no Filho. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que se você tem sonhos, você vai ser provado.
Para você ter muito mais do que dos sonhos que a pessoa quer ter, que são sonhos dessa vida temporal e que são passageiros. Ele não está falando nada do espírito aqui, ele não está falando da vida eterna, ele não está falando nada disso. Vocês podem reparar. Então vamos continuar. Ih, caramba, o que eu fiz aqui? Eita, ferros. Peraí, amados, deixa eu voltar aqui, calma. O poder da volta aqui. Na guerra. Oh. Peraí. Diga, dentro de você tem um som. Quando você começar a liberar esse som. Deixa eu ver aqui o barco da tempestade. Deixa eu procurar aqui, peraí. Teus inimigos o barco estende uma das mãos aí, pega. Você pode ter entrado aqui hoje desempregado, mas eu profetizo pela fé. Abre esse balcão e adora o teu Deus, porque a porta que ele vai abrir, ele já sabe qual é, já está. Ai, ainda bem que voltou. Vamos lá, amados. Enquanto navegavam. Olá, eu sou Augusto Cury. Se você se sente ansioso, uma mente agitada, você só... Enquanto navegavam, diz o texto, que ele adormeceu. Opa! Ok. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, ou uma grande tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado. E se o barco estava sendo inundado, isso é sinônimo de que ele poderia afundar. Guarde isso. E eles corriam grande perigo. 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Mestre, Mestre. Ei, queridos, eles vão até Jesus, eles chamam Jesus. Na verdade, eles fazem o que às vezes eu e você fazemos. A gente chama Jesus, a gente grita por Jesus. Peraí, eles foram até Jesus, que ele disse. Vocês vejam bem, deixa eu voltar aqui de novo. Vocês vejam bem, olha o que ele disse aqui, ó. Vamos lá. Queridos, eles vão até Jesus, eles chamam Jesus. Isso, eles vão até Yahushua, eles chamam Yahushua. Eles não vão no outro caminho, eles vão a Yahushua, que é o caminho. Eles vão a Yahushua, eles não vão a um templo físico, eles não vão ao Ministério Percentual de Nova Iguaçu para clamar Jesus. Não, eles vão direto a Yahushua. Vamos continuar. Na verdade, eles fazem o que às vezes eu e você fazemos. A gente chama Jesus, a gente grita por Jesus, mas a palavra que confessamos não é a vitória que cremos que o Senhor vai nos dar, mas sim aquilo que o natural está nos mostrando. A tempestade. Veja bem, mas a palavra que a gente crê não é aquilo que não é vitória, né? Veja bem o que ele está falando, amados. Mas qual a vitória que ele está falando? Porque a vitória na Escritura é uma só. Ele está falando a vitória, tá, mas qual a vitória que ele está falando? Ele está falando da vitória nessa vida temporal, de você conquistar os seus sonhos, porque ele falou nos sonhos. Quem tem sonhos aqui? Entendeu? Ele está falando da vitória, que a vitória na Escritura é a morte. Ele não está falando dessa vitória, até porque essa vitória esses líderes não vão falar. Você imagina se eu chegar e falar: olha, a vitória é a morte. Ao vencedor daria a coroa da vida. E aquele que vencer até a morte, que é a vitória, alcançará a promessa, que é a vida eterna. Aquele que permanecer até o fim no Pai e no Filho, alcançará a promessa. Ele vai falar isso? Não vai. Então ele vai falar de vitória. Qual a vitória que ele vai falar? A vitória nessa vida temporal, veja. A gente grita por Jesus, mas a palavra que confessamos não é a vitória
que cremos que o Senhor vai nos dar, mas se aqui... Então, mas qual é a vitória que o Senhor vai dar no templo físico? Vocês veem que eles sempre falam de vitória, promessas, as promessas de Deus, sendo que a promessa é uma só, que é a vida eterna, tá certo? E eles sempre falam de vitória. Então, quer dizer, a pessoa, né, ela consegue um emprego. Ah, Deus me deu, Deus cumpriu a promessa em mim, Ele me deu esse emprego. Mas e a pessoa que não crê em Deus e que conseguiu emprego também? Não foi a promessa? Vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Porque a promessa da Escritura, a vitória, é uma e a promessa também é uma. A vitória da Escritura é a gente permanecer firme no Pai e no Filho até a morte. E a promessa é a vida eterna. Mas aqui não bate, ele fala vitória, mas qual vitória? A vitória é que a pessoa está esperando nessa vida temporal. A vitória, eu quero um casamento, eu sou vitorioso, então eu consegui, Deus me deu a promessa. Sendo que a promessa que a Ruxa nos deu é uma só, que é a vida eterna. Então vocês vejam bem. Aquilo que o natural está nos mostrando. A tempestade estava dizendo, eu vou matar vocês. A tempestade estava dizendo, eu vou afundar esse barco. A tempestade estava dizendo, vocês não têm condições de lidar comigo. A tempestade estava dizendo, vocês entraram numa roubada, numa furada. E aí diz o texto que eles vão até Jesus para acordá-lo. Isso, eles não estavam vendo, ele falou assim que a vitória não deixa a gente ver, a gente vê o físico, né, vê o natural, né, que ele falou, né, da gente tá vendo o natural. E aí ele vai falar da vitória, tá certo? Que a vitória que Deus tem, a gente tem que crer na vitória. Que, tipo, a pessoa tá na tempestade, o que ele quer dizer é o seguinte, amados, tipo, veja, os discípulos estavam no barco e a Ruxa estava dormindo, tá? E aí, os discípulos foram até Yahushua e falaram para ele, mestre, nós vamos morrer. E aí, a Ruxa foi e acalmou a tempestade, falou, aquieta-te, mar. Entende? Só que ele vai levar a mensagem para falar tipo assim, que você tá na tempestade, no barco ou na tempestade, tá? E aí o que acontece? Você vê a tempestade, você tá olhando a circunstância que tá acontecendo. Você tá olhando com o olho natural, que ele tá falando, né? E aí com o olho natural você tá vendo o que você tá passando, o seu problema é que é a tempestade, você tá vendo a tempestade. Então você tem que ir a Jesus, mas ir a Jesus, que ele tá falando é você ir a um templo físico, você buscar Deus e praticar os atos religiosos, você tá indo a Jesus aqui. Que o verdadeiro não habita no templo físico. E aí você vai ver, segundo ele, tipo assim, o que eu tô entendendo da mensagem que ele vai levar, você vai ver a vitória com os olhos espirituais, mas não é. Porque a vitória que a pessoa vai ver não é a vitória no espírito, mas é a vitória de você ter os seus problemas nessa vida temporal solucionados. Então vocês vejam que tudo que eles falam passando para o espírito não é tudo físico. É tudo físico. Tem nada no espírito. Vamos continuar para ver o que ele vai falar. E eu quero que você entenda, você está aqui nessa noite. Você veio a esta casa, eu tenho a mais absoluta e plena confiança que você não veio por minha causa, que você não veio porque eu estou hoje, que você não veio porque você queria ouvir eu pregar, não, você veio por... Veja, você vem aqui a esta casa, o próprio Yahushua disse, se eles disseram, eis que eu estou aqui, não acredite, eis que ele está na casa, não vá, porque não é Yahushua. Aí ele diz, aí você não veio aqui para me ver pregar. Mas quem mandou eles pregarem aqui? E sendo que na própria escritura diz que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que dele recebemos, esse mesmo nos ensinará todas as coisas. E isto é verdadeiro, não mentira. Então vocês vejam que está totalmente contrário do que está na escritura. Vamos continuar. Por causa do Senhor, e ouça mais do que isso, alguns de vocês, para não dizer a maioria, nem planejou estar aqui hoje, mas quando você deu por si, o Senhor já tinha te colocado sentado aqui dentro. Qual Senhor? Porque o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7:48, em Atos 17:24.
Então, qual o Senhor que ele está falando? Ele está falando do Senhor de 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. Veja, é esse Deus aqui que ele está falando, que é o Deus dos templos. Por quê? Porque esse Senhor que habita nos templos não é Yahweh. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde é que está a seta? Achei. Quer ver só? 2 Coríntios 4:4. Aqui, ó. Olha o Deus que habita nesses templos. Ó. Eu fiz até uma camisa com esse versículo aqui. Fiz uma camisa não, fiz uma estampa, né? Que eu vou mandar colocar. Na camisa, não, acho que eu já coloquei já fiz, eu não me lembro. Já fiz bastante camisa, eu nem me lembro mais quantas que eu mandei colocar a estampa. Em quais são, eu tenho que ver. Mas vocês vejam, olha. Nos quais o Deus desse século, aqui ó, o Deus deste mundo físico, cegou o entendimento dos incrédulos, dos crentes incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da promessa da glória de Yahushua, o qual é a imagem de Yahweh. Então vocês vejam bem, é esse Deus que habita nos templos, tá certo? Porque não é o Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, como a gente já viu em vários vídeos escrito isso. Tá? Em vários vídeos, tá aqui, ó, Atos, vamos botar aqui 17. O apóstolo Shaul falando, cheio do Espírito, olha isso. Atos 17, 24 e 25. Vejam. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não habita em templos feitos por mãos humanas, templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então vocês vejam que o Marcos Gregório está falando que Deus trouxe a pessoa. Mas qual foi esse Deus que trouxe a pessoa? Porque não é o verdadeiro. Então vocês vejam que é o Deus deste mundo, Terron, se passando por Yahweh. Vamos continuar. Enquanto navegavam, diz o texto, que ele adormeceu. Opa! Ok. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, ou uma grande tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado. E se o barco estava sendo inundado, isso é sinônimo de que ele poderia afundar. Guarde isso. E eles corriam um grande perigo. 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Mestre, Mestre. Ei, queridos, eles vão até Jesus, eles chamam Jesus. Na verdade eles fazem o que às vezes eu e você fazemos. A gente chama Jesus, a gente grita por Jesus, mas a palavra que confessamos não é a vitória que cremos que o Senhor vai nos dar, mas sim aquilo que o natural está nos mostrando. A tempestade estava dizendo: eu vou matar vocês. A tempestade estava dizendo: eu vou afundar esse barco. A tempestade estava dizendo: vocês não têm condições de lidar comigo. A tempestade estava dizendo: vocês entraram numa roubada, numa furada. E aí diz o texto que eles vão até Jesus para acordá-lo. E eu quero que você entenda, você está aqui nessa noite,
você veio a esta casa, eu tenho a mais absoluta e plena confiança que você não veio por minha causa, que você não veio porque eu estou hoje, que você não veio porque você queria ouvir eu pregar. Não. Você veio por causa do Senhor. E ouça, mais do que isso, alguns de vocês, para não dizer a maioria, nem planejou estar aqui hoje, mas quando você deu por si, o Senhor já tinha te colocado sentado aqui dentro. Aí vocês vejam, ou eu não sei se eu voltei sem querer, ou se, não sei, eu acho que eu voltei sem querer e não percebi, né? Mas vocês vejam que ele veio, que ele diz, você vem aqui por causa do Senhor. Mas não é, porque se as pessoas lessem que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, não estariam aqui. Vem por quê? Porque esses homens aqui, ó, mentem, falando que o Senhor está aqui. Realmente está? Está, mas qual o Senhor que está? O Senhor falso, Deus falso. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Aleluia. E aí eles dizem, mestre, vamos morrer. Fale para alguém e diga, nunca mais permita que a circunstância coloque nos seus lábios a palavra contrária ao que o Senhor te falou. Parece que deu amnésia, pastor. Eles esqueceram tudo que Jesus havia dito até aquele momento. Porque a tempestade, ela causa medo. A tempestade causa pavor. A tempestade causa dor. A tempestade pode até arruinar a nossa confiança no Senhor. Por isso ele disse. Então vocês vejam que ele está falando da tempestade física. Ele está falando das circunstâncias físicas, né, dessa vida temporal. Não estou falando nada do espírito. Vamos continuar. Vamos morrer. E essa palavra é muito interessante. Por quê, pastor? Porque nós achamos que pelo fato de usar uma palavra mais contundente, mais forte, porque eles poderiam ter dito assim, mestre, acorda e nos ajuda, o barco está enchendo de água. Não, mestre, nós vamos morrer. E aí Deus mandou falar contigo. O que, pastor? Não adianta você gritar que está desesperado ou você achar que não vai conseguir acordar amanhã. Ele só vai realizar o que prometeu na hora dele. Não é? Tá, aí ele disse, né? Veja bem que Deus está falando. Qual é o Deus que está falando aqui? Vamos avaliar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Vou botar assim para não voltar muito. Vamos ver aqui, olha o que ele está falando aqui. Vamos avaliar. Peraí. Vai, aqui. Vou botar aqui. Enchendo de água, não. Mestre, nós vamos morrer. E aí Deus mandou falar contigo. O que, pastor? Deus mandou falar contigo. Veja, o verdadeiro não manda ninguém falar. Ele próprio fala. Por quê? Porque o Espírito habita naquele que crê que é o tempo. Então o Espírito mora em nós, habita em nós, e ele vai falar conosco diretamente. Não precisa de outros falarem. Então vocês vejam que está contado a Escritura. Não adianta você gritar que está desesperado ou você achar que não vai conseguir acordar amanhã. Ele só vai realizar o que prometeu na hora dele. Mas o que Deus prometeu? Que ele vai realizar na hora dele? O que Deus prometeu? Porque aqui ele está falando, Deus só vai realizar o que prometeu na hora dele, mas a pessoa vai pensar, vai relacionar aos problemas que ela está passando, a tempestade, porque ele está falando da tempestade, das circunstâncias, ou seja, os problemas dessa vida temporal. Então, que Deus ele vai solucionar o problema na hora que ele prometeu. Né? E sendo que a promessa é uma só, que é a vida eterna. E o que ele prometeu, ele cumpre. Porque o que ele faz? Ele é fiel. E ele nos dá a vida, a respiração, nos dá o sol, a chuva, o ar, a água. Isso é promessa. Isso é vitória.
Isso é, entendeu? Para a gente viver nessa vida temporal. Ele já nos dá o recurso para a gente viver neste mundo. Tá certo? Agora, a promessa que ele nos prometeu é além dessa vida. Qual é a promessa? É a vida eterna. Esta é a promessa. Então, ele cumpre o que ele prometeu de nos dar o sol, de nos dar tudo que a gente precisa para essa vida temporal. Ele cumpre isso. Agora aqui ele está falando que Deus ele só vai fazer na hora que ele prometeu. Mas o que ele prometeu aqui no templo físico? Entende? Então vocês vejam bem. Aí a pessoa vai relacionar. Não, eu quero me casar. Deus me prometeu um marido. Será que Deus prometeu mesmo um marido para essa pessoa? Para alguma pessoa? Entende? Aí a pessoa casa. Sofre o pão que o diabo amassou, né? Com as patas dele. E aí a pessoa fala assim, porque Deus me deu um marido mau, não sei o que, não sei o que. Foi Deus. Então vocês vejam que não bate, porque o que a gente passa são frutos das nossas escolhas, não são frutos do que Deus prometeu para a gente nessa terra. Porque a promessa dele é uma, que é a vida eterna. E para a gente alcançar a vida eterna, nós recebemos a promessa que é o Consolador, porque Yahushua disse, não vos deixarei órfão. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador. Então, essa foi a promessa. Essa promessa está ligada à vida eterna. Por quê? Porque aquele que permanecer andando no caminho que é Yahushua e andando no Espírito, estando firme até o fim, não, e permanecendo em Yahushua, vai herdar a promessa que é a vida eterna. Então, vocês vejam que a promessa de Yahushua é no sentido do Espírito. Ele mesmo disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Basta cada dia o seu mal. Ele não falou, olha, eu venci o mundo, então vocês vão ter vida de oba-oba aqui nessa vida temporal, vocês vão ser prósperos em tudo, vocês vão ter isso, vão ter aquilo, vocês não vão estar doentes, não, vocês vão viver uma vida de oba-oba. Não é isso que ele disse. Os apóstolos nunca disseram isso. Sempre falaram em tribulação, perseguição, morte, a espada, né? O apóstolo Shaul mesmo, ele disse, combati o bom combate quando ele estava indo para o sacrifício, para ser morto. A vitória que ele teve, o sacrifício, foi sacrificado, foi morto. Por não negar a fé, por não negar Yahushua. Então vocês vejam que não bate com o que eles falam aqui. Porque o que o pai prometeu e o filho é uma promessa só, que é a vida eterna. Mas a gente tem que permanecer no pai e no filho. Mas aqui, o que Deus prometeu? Então vocês vejam que não bate. Aí a pessoa está encalhada, se sente mal. Ai, eu estou encalhada, eu já estou com 33 anos e ainda não casei. E fulano casou, está com 22 anos, já é casado. E eu tenho 33 anos, sou casado. Aí vai, mas eu creio que Deus me prometeu que ele vai me dar o marido. Veja, eles vão ligar, levar para a promessa dessa vida temporal, e sendo que a promessa é uma, é além dessa vida física. A promessa é a vida eterna. Então vocês vejam que não está batendo com o que ele está falando. Vamos continuar. Não é na sua hora, é na hora dele. Não é na Então, não é na sua hora, é na hora dele. Mas o que é na hora dele? O que é na hora dele? Então vocês vejam que não bate, né, amados? Então, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque já vai dar 29 minutos, pra gente continuar no próximo vídeo. Então vocês vejam que não bate. Não bate, porque tudo que ele tá falando da vitória... qual a vitória que ele tá falando? Qual a promessa que ele tá falando? Qual é o Deus que vai dar na hora que ele quer? Na hora, no tempo dele, na hora dele. Vocês vejam que tem muita gente sofrendo, né? Desesperadas, até mesmo com um casamento em ruína. E aí fica, não, mas eu creio que Deus ele vai transformar meu marido. Amados, Yahu, ele só transforma aquele que vai no caminho, que é Yahushua. E aquele que vai no caminho quer ser transformado. Por quê? Porque vai no caminho. Yahu não vai transformar aquele que não vai no caminho. Por quê? Porque a pessoa precisa escolher.
A pessoa precisa escolher o caminho que ela vai. Então, eu fiquei 12 anos iludida, sofrendo com o meu ex-marido, pai do meu filho. Sofri muito e crendo na promessa de que ele seria transformado. Tá? Crendo na promessa. E só me separei porque eu estava em depressão profunda, eu quase morri de depressão profunda. E aí o líder religioso me liberou para eu me divorciar. Porque ele viu que se eu não me divorciasse, eu ia morrer. Gente, eu precisei eu sofri 12 anos esperando um líder religioso liberar para eu me divorciar. Entende? Então, são coisas assim que, se eu tivesse casada, eu acredito que eu já estava morta, porque eu já teria me matado, porque eu ouvia, né, Terron falando para mim, se joga embaixo desse ônibus. E eu só ficava assim, o sangue de Jesus tem poder. Jesus não merece que eu me mate. Jesus não merece isso. Porque eu ainda estava preso no sistema. Mas eu acredito que se eu não tivesse saído do engano da religião, e se o líder religioso não tivesse me liberado para me divorciar, ou eu já estava morta por depressão, ou eu estava até hoje sofrendo com ele sem ser transformado. Por quê? Porque aquele que não vai na porta, que é Yahushua, e Yahushua leva ao Pai, não tem uma vida no Espírito. E sendo assim, não tem uma vida transformada de glória em glória. Não tem, amados. Não tem. Para você ter uma vida transformada de glória em glória, e você diminuir e Yahweh crescer em você, você precisa sair do físico, precisa sair da porta estreita, da porta larga, que é a porta da religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Porque se não for assim, não tem como. Porque somente Yahushua nos leva ao Pai. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho, sejam muito bem-vindos ao canal. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.